Fala pessoal, eu sou o Leandro com você, seu nerd professor, o seu professor nerd, você decide. Hoje é dia de conhecermos um dos mais importantes momentos que moldaram os acontecimentos dentro da obra de Robert Jordan. Vamos nos aprofundar na Guerra Aiel, um momento em que Kairen enfrentou a ira do povo do deserto e sentiu na pele o que é ser inferior. E de brinde ainda, vamos nos aprofundar no Ji e To, essa intrincada relação entre honra e obrigação que é a base de toda a sociedade Aiel. Vem comigo! Mas antes, é claro, preciso que você pare por 20 segundinhos, clique no gostei, que aí você vai me ajudar a atingir as metas do YouTube, porque assim ele percebe que esse vídeo tem sim relevância. E se ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sino das notificações. Se gosta de A Roda do Tempo, esse canal é para você. Estou trazendo vídeos semanais com novidades, análises e contando mais sobre como o mundo de A Roda do Tempo funciona. Tem de tudo aqui no canal. Tem sobre o mapa, os abandonados, tem um sobre os Aiel já. Então, já que você gosta, me conta, qual foi seu episódio preferido até agora? O meu foi o 5. Se você já leu os livros, esse vídeo pode te ajudar a relembrar de fatos que foram importantes. Mas se não leu, cuidado! Tem spoilers aqui. E dessa vez não tem como separarem com e sem spoilers. Ah não, sério? Desculpa, se quer saber tudo sobre a Guerra Aiel e não vai ler os livros ou não se importa com spoilers, bora lá! E se quiser comprar os livros e ainda ajudar o canal, tem link para todos os livros traduzidos para você aqui e eles estão na descrição. O vídeo ficou tão grande que para poder dizer tudo eu vou criar subdivisões aqui. Então, quem quiser conhecer tudo, assiste do início até o final, mas quem quiser um tópico específico, vai na descrição e ali você pode selecionar exatamente em que parte do vídeo você quer ir. Ah, bom, então assim sim. Vamos começar em uma época de paz e prosperidade, uma era onde a magia florescia e a sociedade era guiada pelo conhecimento e pela sabedoria. Nessa época, tecnologia, filosofia e o uso do poder tornaram o mundo quase um paraíso. Os Aiel naquela época eram um povo pacífico, dedicados a uma filosofia de vida chamada Caminho da Folha. Eles acreditavam na não violência, na comunhão com a natureza e na busca constante pelo crescimento pessoal e espiritual. E se você ficou pensando, mas pera, O Caminho da Folha não é coisa dos latoeiros? você está certo, mas calma o facho aí que eu chego lá. A arrogância dos homens dificilmente pode ser contida. Em um mundo tão tranquilo, alguns não estavam tão contentes. Foi nesse momento que a Guerra da Sombra começou. Eu posso trazer um vídeo aqui sobre ela, mas aí você precisa pedir aqui nos comentários. Mas, para resumir, a Guerra do Poder, ou Guerra da Sombra, como também é conhecida, foi um conflito global, devastador, que marcou o início do fim da Era das Lentes. E ela culminou com o ataque de Liu-Sterin Telamon e seus 100 companheiros contra o Boy, o buraco que fora aberto na prisão do Tenebroso. Os abandonados foram presos e o buraco lacrado, mas Saidin foi maculado, o que levou à loucura todos os homens canalizadores e à ruptura do mundo, que eu vou falar sobre no vídeo sobre a Guerra do Poder, só se vocês pedirem. E o que isso tudo tem a ver com os Aiel? Com a ruptura, o mundo entrou em colapso. Montanhas foram achatadas, oceanos secaram, desertos se tornaram mar e todo o conhecimento que havia sido construído foi perdido. Com exceção de alguns poucos pontos, nada sobrou. E foi em meio a isso que Solin Sedai recrutou seus mais leais serviçais. Eles mesmos, os Aiel, na época chamados de Dai Shain Aiel. Eles eram serviçais leais dos Aes Sedai. Porém, a sua mais amada função era a de jardineiros e agricultores. Junto dos Ogiers e dos Nins, os Homens-Folhas, inclusive o último dos Homens-Folhas morreu durante a Batalha no Olho do Mundo entre Rand e Shamael, mas não foi adaptado pela série, uma pena, queria muito ver eles. Eles cantavam e essa canção fazia florescer árvores, plantas, grãos, e assim o mundo tinha magia que não estava diretamente vinculada ao poder único. Essa canção, no entanto, foi perdida durante a ruptura. Milhares de carroças foram carregadas com uma vasta coleção de Angril, Sa-Angril e Ter-Angril. Quer saber o que são eles? Tem vídeo aqui no canal. Bem como milhares de mudas de árvores Shora. E aqui começamos a entender a Guerra Aiel. As Shora são organismos geneticamente modificados, originalmente criados usando o poder único. Eles emitem uma aura de paz e bem-estar. Acredita-se que elas eram as responsáveis por manter o mundo em paz, porque elas influenciavam as pessoas ao redor.
deixando elas em um estado de contentamento. Guarda essa informação aí. Os Daisha em Aiel deveriam viajar e buscar refúgio da destruição que acontecia no mundo. O problema é que o mundo todo estava passando por isso. A gente tá fudido! Enquanto viajavam pelo sul das terras ocidentais, carregando as relíquias sagradas confiadas a eles pelas Aes Sedai, os Aiel enfrentaram inúmeros desafios e perigos. Foi durante esse período tumultuado que uma fratura significativa ocorreu em seu grupo. Após um ataque devastador, um grupo de Aiel, liderado por um homem chamado Sulwyn, tomou uma decisão radical. Eles escolheram abandonar o comando das Aes Sedai, deixando para trás as relíquias sagradas que tinham jurado proteger. Em vez disso, eles embarcaram em uma busca por um lugar seguro e pelas canções há muito esquecidas que uma vez trouxeram paz e harmonia ao mundo. Adam, o líder dos Aiel naquele tempo, viu isso como uma traição ao seu propósito sagrado. Indignado, ele retirou do grupo de Sulwyn o direito de se autodenominar Aiel. Essas pessoas, agora separadas de seus irmãos e irmãs, tornaram-se os Tuatha-An, também conhecidos como o povo das carroças. Eles continuaram a seguir o caminho da folha, a filosofia de paz e não violência, enquanto vagavam pelo mundo em busca das canções perdidas que acreditavam que trariam de volta uma era de paz e prosperidade. Vimos o ritual de aproximação dos latoeiros na primeira temporada, quando Perrin e Elaine são acolhidos por esse grupo. Aqui no card tem o link para a análise desse episódio, aqui em cima. Algum tempo depois da primeira cisão, algumas crianças Aiel foram sequestradas. Alguns jovens membros vestiram os seus véus de poeira e lançaram-se em uma missão de resgate bem improvisada. Eles conseguiram salvar os membros sequestrados, mas um deles, Lywin, matou acidentalmente um dos invasores. E, gente, esse momento da história é muito impactante. O Jordan escreveu isso magistralmente. Por causa disso, Lywin não foi autorizado a retornar aos vagões Aiel. No entanto, Lywin insistiu que ainda era Aiel e seguiu as carroças para fornecer proteção. E aqui temos outro momento muito forte, cheio de emoção. E é por esse momento que eu fiquei putaço quando a série cagou na história dos Aiel, colocando a Tigraine lutando sem véu. Isso você já disse! Vou falar disso pra sempre. De longe, esse é o pior momento da série. Esquece essa merda aí, porra. Com o tempo, vários outros Aiel passaram a seguir Lywin, e suas diferentes atitudes eventualmente deram origem às várias sociedades guerreiras, clãs entre os Aiel modernos. E esses são os Aiel que conhecemos hoje. Já o grupo que decidiu manter os juramentos se chamou Jan Aiel, ou Aiel verdadeiro. E eles continuaram com suas Aes Sedai, seguido pelos Aiel de Lywin até o deserto da Trindade, um lugar terrível. Lá eles construíram a cidade de Ruidan, onde depuseram o tesouro e suas carroças. E onde também viram seu fim, pois havia tão poucos Jan Aiel nesse momento que não foi possível povoar a cidade. No entanto, uma última Jan ainda existe durante os momentos da série, e ela vai estar ali até Tarmon Gaidon, na Komi. Mas eu não vou falar dela hoje. O tempo passou e os Aiel esqueceram de suas origens, tornando-se os mais poderosos guerreiros do mundo de A Roda do Tempo. Eles são incansáveis, capazes de correr durante o dia e a noite em meio ao deserto. Seu treinamento é cheio de tarefas extenuantes e muitas vezes absurdas, como cavar um buraco apenas com as mãos até que a pessoa seja capaz de ficar dentro dele de pé. E olha que tem que ser fundo, porque esses caras são bem grandes. E depois, tapar. Ué? Porque sim. Claro que isso tem relação com o Ji e To. São dezenas de clãs e muitas sociedades guerreiras. A vida no deserto não apenas tornou eles os mais bravos guerreiros, mas solidificou o Ji e To. Um verdadeiro emaranhado de honra e obrigação que somente sendo Aiel para entender completamente. O Ji e To é a base da cultura Aiel. Desde a infância, ele está presente e molda suas ações de tal forma que eles não precisam nem aplicar punições. O próprio punido às vezes faz isso. Vemos isso no episódio 5 da segunda temporada, quando a Vienda diz a Perrin que tem To, uma obrigação para com ele, e ela vai junto dele até essa obrigação estar cumprida. E quem determina esse cumprimento é a própria pessoa, é a própria Vienda no caso. O tempo e a forma como isso se dá depende do Ji, da honra que ela mesma se dá. Como assim? Não entendi. Não é fácil entender. Outra uma situação dos livros que é bem emblemática.
A Sulin, que é uma donzela da lança, ela defende o Rand. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas por um motivo ela comete um erro. Ela vai falar com um Magai Shain, e eu já expliquei sobre eles aqui nesse vídeo, usando a linguagem de sinais das donzelas. E isso é totalmente proibido, porque os Gaishain devem ter a sua vida como se fosse apagada. Eles não podem ser lembrados da sua vida antes de ser Gaishain, até que se termine o tempo de serviço de 1 ano e 1 dia. Mas ela faz isso, e isso é um grave crime. Então ela incorre em Tó, em obrigação. O que ela faz? Larga suas lanças, coloca uma roupa de serviçal aguacenta e se torna uma serviçal do palácio em Caerhun. E isso é uma vergonha tremenda para ela, e ela fica isso durante um tempo enorme. E por mais que o Rand dissesse a ela que ela devia retornar ao seu lugar, ela fica como serva até que ela sente que a sua Tó havia sido paga. Outro acontecimento bem marcante é quando Egwene conta às sábias que havia mentido para elas durante um bom tempo enquanto estava sendo treinada com elas para conseguir se tornar um mandarim dos sonhos. Quer saber mais desse spoiler? Quem sabe eu não faço aqui um vídeo sobre cada personagem? Pede aqui embaixo, põe o nome do personagem que eu trago. Bom, quando ela conta, todas as sábias se reúnem e cada uma pega uma vara. Mas quem decide quantas vezes cada uma iria dar uma varada nela é a própria Egwene. E ela aguenta por 3 rodadas. O Ji Tó é mais do que apenas um conjunto de regras. É uma maneira de viver, uma filosofia que guia as interações entre os Aiel. Ele dita como as dívidas de honra são adquiridas e pagas, criando uma rede complexa de obrigações que podem durar gerações. A maioria dos clãs foram formados a partir de divisões por causa de dívidas de sangue resultadas de questões de Ji Tó. E tudo isso para a gente começar agora a falar sobre a guerra. Eu sei que foi muito longo, mas você precisa entender a história deles para entender o motivo e como a guerra se desenrolou. Qualquer aguacento, que é como eles chamam quem vive no oeste, é morto à primeira vista ao adentrar o deserto Aiel. Apenas mascates, menestréis e Aes Sedai têm passagem gratuita. Os Tuatha também podem se mover livremente no ermo, se eles assim quiserem, porque nenhum Aiel não chega nem perto deles, por causa do caminho da fúria. Um quinto grupo de aguacentos também recebeu o direito de atravessar as terras Aiel, os cidadãos de Caerhun. Isso em homenagem à ajuda que eles deram aos Aiel durante a sua peregrinação durante o período da ruptura. Os Caerhenos foram autorizados a viajar através dos ermos até Shara, onde conseguiram obter sedas preciosas, especiarias e outros bens de luxo. Os Aiel também deram a Caerhun, no ano de 566 da Nova Era, uma pequena árvore, a Vendoraldera, uma muda de Avendessora, a árvore da vida, a última Shora, resquício da Era das Lentes. Agora todas as peças se encaixaram. Lembra delas? Você pulou essa parte? Não acredito. Volta lá para o começo que você vai entender melhor. Durante 4 séculos, a relação entre Caerhun e os Aiel foi pacífica e respeitosa. No entanto, tudo mudou no ano de 976 da Nova Era, quando o rei Laman da Modret, parente da Morane, tio da Morane, tomou uma decisão que abalaria essa relação duradoura. Em um ato que muitos consideram tão desesperado quanto arrogante, ele ordenou que a Vendaldera fosse cortada para criar o seu trono, um símbolo de poder e domínio. Esse ato não foi apenas uma demonstração de poder, mas também uma resposta às pressões políticas que o Laman estava enfrentando em Caerhun, especialmente no intrincado e perigoso jogo das casas, o Dais Daemar. A influência da casa Damodred estava diminuindo, e as tentativas de Laman de expandi-la através do casamento do seu sobrinho Taringail Damodred com Morgaz Trakan, a recém-coroada rainha de Andor, haviam falhado miseravelmente. Morgaz manteve o poder em suas mãos, deixando Taringail e, por extensão, Laman sem a influência que eles desejavam. Laman viu na Vendaldera uma oportunidade de afirmar a sua autoridade e mostrar que ainda era uma força a ser reconhecida. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender isso. Mas ele subestimou gravemente a conexão profunda e sagrada que os Aiel tinham com a árvore. Quando a notícia do ato de Laman chegou aos Aiel, eles ficaram além de horrorizados. Para eles, a árvore era sagrada, um símbolo de sua história e cultura. Eles viram o ato de Laman como uma violação direta de seus juramentos sagrados, uma afronta que não poderia ficar sem resposta. Todos eles tinham Tó. Foi então que os Aiel tomaram uma decisão sem precedentes. 4 dos 12 clãs Aiel, só 4. Eles quase destruíram todo o oeste com apenas 4 clãs. Caralho, o maluco é brabo.
os Nakai, os Ren, os Shahat e os Tardat. Eles uniram-se sob a liderança de Janduin, o respeitado chefe do clã Tardat. Junto, eles cruzaram a Espinha do Mundo, uma barreira natural que separava o seu território do resto do mundo, para levar Lamã à justiça. E assim começou uma jornada de vingança, uma missão para restaurar a honra e a justiça, uma expedição que mostraria ao mundo o verdadeiro poder e a resiliência do povo Aiel. Enquanto o Oeste chama de guerra Aiel, os Aiel não chamam de guerra. Para eles foi apenas uma expedição punitiva e não uma guerra de verdade. Quando os Aiel emergiram da Espinha do Mundo, muitos os descartaram como bárbaros desorganizados, acreditando que seriam rapidamente derrotados. Errou! No entanto, essa percepção se mostrou gravemente equivocada, à medida que os Aiel começaram a demonstrar a sua força formidável no campo de batalha, conquistando vitória após vitória e deixando um rastro de destruição em seu caminho. Por onde passamos, deixamos um rastro de destruição! Diante dessa ameaça crescente, as nações se viram forçadas a formar uma coalizão sem precedentes, conhecida como a Grande Aliança, uma união que não era vista desde a formação do Pacto das 10 Nações há muitos séculos. Apesar de terem uma força militar combinada que superava em muito o número de guerreiros Aiel, as nações do Oeste logo descobriram que estavam enfrentando um adversário de habilidades e estratégias muito superiores. Nos anos que seguiram, sofreram derrotas significativas. A guerra alcançou um ponto crítico em 976 da Nova Era, quando Cairhien foi atacada, resultando na destruição das icônicas Torres Infinitas, um evento que mais tarde seria lembrado como Primeira Batalha de Cairhien. Lamã, o epicentro do conflito, conseguiu fugir da devastação e Cairhien, levando com ele os Aiel em uma perseguição implacável ao norte. A perseguição chegou nas proximidades de Tar Valon, palco da Batalha das Muralhas Brilhantes, que ocorreu no inverno de 976. As Aes Sedai, restritas pelos 3 juramentos, não puderam intervir diretamente no conflito, mas mantiveram uma presença vigilante, garantindo a segurança de Tar Valon e oferecendo assistência onde necessário. A batalha foi brutal, estendendo-se até as encostas do imponente Monte do Dragão, onde uma donzela morreu, dando à luz aquele que cresceria para se tornar o dragão renascido. Após a Batalha de Tar Valon, os Aiel voltaram sua atenção novamente para Cairhien, desta vez com a intenção de cercar a cidade e tirar Lamã lá de dentro. O cerco, que durou durante quase todo o ano de 977, foi um período prolongado de lutas, com os Aiel demonstrando uma determinação inabalável em sua busca por justiça. A cidade de Cairhien, já gravemente danificada, enfrentou ainda mais destruição. O cerco resultou na destruição quase completa da cidade. Tudo termina com a Batalha do Sangue Nevado, que ocorreu no ano 978 da Nova Era e representa o clímax da Guerra Aiel, um evento que selou o destino de muitos e marcou o fim de uma era de conflito e vingança. Lamã, que havia conseguido evitar o conflito direto até então, encontrou-se finalmente cara a cara com aqueles que ele havia ofendido tão profundamente. Complicou. A batalha foi intensa, com os Aiel demonstrando uma vez mais sua superioridade em combate. Uma dança mortal na neve branca e logo se tingiu de vermelho. No final, os Aiel alcançaram seu objetivo vingativo. Lamã e seus 2 irmãos foram mortos. E morreu. Trazendo um fim violento e justificado na visão dos Aiel para sua missão de retaliação. Com a conclusão de sua vingança, os Aiel recuaram, retornando às suas terras áridas no deserto da Trindade, deixando as nações das terras aguacentas em estado de choque e cautela, na verdade, se cagando de medo da força e da honra de um povo que eles haviam subestimado tão gravemente. Ao ir embora, eles deixaram uma grande devastação. Incendiamos as mulheres e estupramos as casas! Mas quem parar para analisar vai ver que essa devastação segue diretamente pelo caminho da fuga de Lamã, nunca atacando nada que estivesse fora dessa rota. Eles foram embora, mas com eles levaram o quinto. Na cultura Aiel, a regra do quinto é uma prática estabelecida que governa a pilhagem durante os tempos de guerra. De acordo com essa regra, os Aiel têm o direito de reivindicar 1/5 dos despojos de guerra, seja em termos de bens, recursos ou qualquer outra coisa de valor que eles encontrem durante suas campanhas. Durante os vários confrontos e batalhas que marcaram a Guerra Aiel, os Aiel mantiveram-se firmes na aplicação da regra do quinto,
Em cada cidade, vila ou acampamento que eles pararam e saquearam, eles tomaram apenas 1/5 dos bens e recursos disponíveis. Mesmo quando eles tinham a oportunidade de tomar mais, eles não tomavam. Tomar mais incorreria em Tó e ofenderia Agim. Mesmo enquanto se retiravam, os Aiel continuaram a aderir a essa prática, levando consigo apenas 1/5 dos espólios de guerra. De volta das terras aguacentas, os Aiel continuaram suas vidas, suas rixas e as suas práticas. E assim, meus queridos, chegamos ao fim da nossa jornada épica, e esse vídeo foi longo, através do tempo explorando a rica e complexa tapeçaria da história e cultura Aiel. Acabei mesclando muito da história e complementando outro vídeo que eu já tinha feito, porque aqui a gente saiu desde as origens pacíficas do Caminho da Folha até a transformação forjada pelo fogo do deserto Aiel. Agora, enquanto estamos mergulhados na adaptação da Amazon de A Roda do Tempo, a gente fica se perguntando como esses aspectos da cultura Aiel vão ser traduzidos na tela. Ih, rapaz. Será que a gente vai ver a mesma profundidade, a mesma complexidade que a gente tem nos livros? Não. Eu só espero não ver mais nenhum Aiel lutando sem véu. Para com essa porra aí, meu irmão! Eu vou falar sim, todas as vezes, quantas vezes quiser. E não se esqueça, a sua opinião é muito valiosa para mim. Adoraria ouvir as suas teorias nos comentários aqui embaixo. Vamos manter essa conversa rolando. Se você ficou meio perdido com o mapa, deserto Aiel, aonde é Cairhien e quer se achar geograficamente, vai nesse vídeo aqui, ó. Aqui eu mostro o mapa das terras e explico para você aonde fica cada estado, cada país. Tenho certeza que você vai se conectar melhor com a série após ver esse vídeo. Um forte abraço e se cuide.